Boa tarde, rapaziada. E aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brawl Fogo, galera. E assim, eu ia publicar um vídeo aqui sobre Gabriel Pires, sobre Diego Costa, né? Tem situações aí, jogadores aí que ainda não renovaram o seu vínculo contratual com o Botafogo, faltando uma semana para o fim do ano e, obviamente, de seus contratos. Mas surgiram informações mais importantes aí, né? Inclusive atualizações sobre o primeiro vídeo que a gente publicou ali por volta de uma da tarde, 2 da tarde, sobre o Godoy, a respeito também do Medina, jogador da equipe do Boca Juniors. Informações, inclusive, muito importantes para a gente trazer aqui, tá? E, cara, assim, é uma situação que ela reverte um temor que a gente tem, né, do Botafogo ser satélite. Pô, mas o Botafogo vai ficar servindo clubes... O Botafogo vai ficar servindo o Lyon, vai ficar servindo o Crystal Palace. E pode acontecer o contrário nessa situação do Medina, tá legal? Vamos tentar explicar aqui o que está acontecendo. Tem uma situação também envolvendo o Leonardo Godoy, tá? Atleta do Estudiantes, uma atualização feita pela Raíssa Simplício, tá? E existe uma situação envolvendo um jogador da MLS, tá? Que pode estar vindo para o Botafogo e eu acho ele muito bom jogador, tá? A gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a gente já começa aqui atualizando a respeito do Leonardo Godoy, tá? Lateral direito do Estudiantes, bom jogador, tem ótimos números, né? Tá sendo disputado, como eu falei aqui, por 4 equipes do futebol brasileiro. São Paulo, Botafogo, Atlético Paranaense e Corinthians, tá legal? De acordo com essa apuração, dessa atualização, o Corinthians estaria intensificando mais as conversas com o lateral direito argentino. Porém, o Estudiantes está pedindo entre 2,5 milhões e 3 milhões de dólares para liberar o lateral direito. Os clubes argentinos estão vendo o potencial financeiro dos clubes brasileiros e não estão pedindo barato. Inclusive, um dos temas do vídeo é justamente sobre isso. A gente fala aqui em breve. E a situação é essa, né? O Botafogo está ali junto com o Corinthians e o Atlético Paranaense fazendo propostas, o São Paulo também. E o Godoy, nesse momento, de acordo com essa apuração da Raíssa, estaria mais próximo do Corinthians, tá legal? Agora falando um pouquinho sobre o Gregóri. Cara, eu quero falar muito sobre esse jogador, tá? Vou até ler aqui a informação que ela foi trazida pelo André Hernan. O Botafogo fez uma oferta por Gregóri, volante, revelado pelo Bahia, que hoje está no Inter Miami, time do Lionel Messi. A negociação pode envolver a ida do zagueiro Victor Cuesta para lá. Do Botafogo, além do Botafogo, o Bahia também tem interesse no meio-campista, o Bahia que quer repatriar esse jogador. Certo, rapaziada? Então, a informação de momento é essa. O Botafogo tenta contratar o Gregóri, né? O Gregóri que fez um Campeonato Brasileiro de 2020 muito bom pelo Bahia, depois foi negociado, né? Logo em seguida, na mesma época em que o Caio Alexandre foi negociado do Botafogo para lá, o Gregóri também foi negociado para o futebol dos Estados Unidos. Sou diretor na equipe do Inter Miami e pode voltar para o futebol brasileiro. Eu acho ele muito bom jogador, gostava muito dele no Bahia. Confesso, não sei como é que ele está hoje lá na MLS e tudo mais, né? Eu também não pesquisei o histórico para saber se ele se machucou, alguma coisa do tipo. O fato é que o Botafogo está querendo o jogador e o Inter Miami está buscando um zagueiro, né? Então, essa negociação ela pode envolver a ida, inclusive, do Cuesta para lá. É aquilo. Eu acho que a reta final do Cuesta no Campeonato Brasileiro foi muito ruim, claro, sem dúvidas. Mas não acho um zagueiro totalmente descartável. Acho que é difícil você encontrar um zagueiro construtor canhoto, como é o Cuesta. Só que agora ele depende de um sistema defensivo organizado, que ele bate cabeça, ele fica meio maluco, ele é um cara que... enfim, tem jogador que ele não vai conseguir ser seguro por si mesmo. Tem jogador que ele depende de um bom sistema de jogo, sabe? Então, eu acho que se o Victor Cuesta for embora, o Botafogo ele vai ter que buscar 2 jogadores, 2 zagueiros canhotos no mercado, sabe? Então, é importante sempre ressaltar essa situação, beleza? Portanto, o Gregóri pode sim jogar no Botafogo, existe essa situação com o Cuesta. E agora a gente fala aqui, rapaziada, sobre o Medina, tá? A gente viu aí, né? O Botafogo tem interesse no Christian Medina, meio-campista, também atacante da equipe do Boca Juniors, né? Inclusive estão circulando aí lances muito bacanas dele, jogando muita bola. O Botafogo teria feito uma proposta inicial de 7 milhões de dólares, com parcelamento, tudo bonitinho. Se você não viu todos esses detalhes,
eu te indico a assistir os meus últimos vídeos, que eu dou todos os detalhes a respeito dessas transações, dessa possibilidade de transação, melhor dizendo. E aí, o Boca Juniors parece que, primeiro, não gostou muito da ideia do parcelamento. E agora surge uma informação lá da Argentina de que o Boca, de fato, está querendo, né, cara, fazer... parece que a situação do River com o Flamengo, com o De La Cruz, ela serviu de exemplo para clubes argentinos. Assustou os clubes argentinos o fato do Flamengo ter pago uma multa rescisória de 80 milhões à vista pelo melhor jogador dos caras. E aí virou meio que uma ideia, né, de muitos clubes por lá. Ó, meu irmão, o River só vendeu o craque à vista, né, e pelo valor da multa. Então, paga a multa. A multa do Christian Medina é de 15 milhões de dólares. E você pensa, bom, inviável, né, rapaziada? Por uma multa de 15 milhões de dólares, né, pelo jogador é muito complicado, né? Mas, enfim, parece que quem pode fazer essa contratação, né, ela pode ser, inclusive, a própria Eagle Holding, né, não é nem o Botafogo, com o orçamento do Lyon e do Crystal Palace. Como assim, Brown? A gente não tá falando aqui, a gente não vive reclamando um pouco aí, pô, o Jefinho foi pro Lyon, aí agora o Lucas Perry e o Adrielson vão pra lá também, tal. A gente lembra que o Jefinho quase foi pro empréstimo, né? A gente ia ficar muito puto. Então, assim, cara, o Botafogo, cara, a gente tem esse temor, né, cara? O torcedor alvinegro, ele tem esse temor de, pô, ser satélite de um clube europeu. Os clubes do futebol sul-americano geralmente são satélites quando pertencem ao mesmo grupo da Europa, né? Até clubes europeus menores são assim, o Girona é assim com o Manchester City, enfim, o Girona que hoje disputa o Campeonato Espanhol, mas pode estar acontecendo o contrário, pode ser que dessa vez, nesse caso do Medina, de acordo com uma apuração do Globo Esporte, na verdade do jornal o Globo, o Crystal Palace ou até o Lyon podem ser os satélites do Botafogo. Porque um orçamento de 15 milhões de dólares para contratar o cara, ou perto disso, pô, irmão, é uma parada que, tipo assim, não entra no fluxo de caixa do Botafogo hoje, né? E não faz nem sentido. Mas agora, o Botafogo pode pegar o dinheiro, a Eagle, né, o John Textor, pode pegar o dinheiro do orçamento do futebol do Lyon e do Crystal Palace, inclusive tiveram limitações, né, em relação... o Lyon teve limitações em relação ao fair play financeiro, e pode contratar o atleta e o atleta ser emprestado para o Botafogo automaticamente. Então, assim, cara, seria muito bom, porque o Botafogo não gasta essa grana toda do seu próprio orçamento para contratar e vem um jogador de muita qualidade, além de todo o baque, né, que seria do mercado. Pô, cara, o Botafogo tá tirando aí um jogador do Boca Juniors pelo valor da multa também. Certo? Queria saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho e fui!